Olá, amigos, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Aí onde você se encontra neste momento, que Deus te abençoe. Que Deus esteja com suas mãos protetoras sobre a tua vida e sobre a tua família. Passando rapidamente para compartilhar um texto da palavra do Senhor, está no Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 3 em diante, do verso 3 ao verso 5. Diz assim: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. E lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Verso 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Amém. Glórias a Deus. Agora, em poucos instantes, a gente esteve participando de uma live, com alguns comentários, do pastor Patrick e o irmão Mateus, e o tema dessa live de hoje, deles, era: por que eu encontro dificuldades em evangelizar os meus parentes, a minha família? E na discussão, e trago aqui também para vocês, chega-se à conclusão de que nós criamos barreiras para evangelizar os nossos parentes. Por temor, nós criamos dificuldades. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos evangelizar, somos testemunhas de Cristo, somos chamados a ser testemunhas de Cristo, primeiramente em Jerusalém. Fazendo uma analogia, Jerusalém é o nosso habitat, o nosso contexto próximo, aonde nós estamos, depois Judéia, Samaria e extensivo. Então, nós somos chamados a pregar o evangelho aos nossos parentes, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos tios, enfim, à nossa família. E Deuteronômio capítulo 6, ele vai falar de: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, portanto, amarás o Senhor teu Deus, todas as forças e entendimento. E isso ensinarás, inculcarás ao menino, à criança, né, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, enfim, aproveitando todos os momentos. Nós somos chamados a evangelizar. E é uma tarefa nobre evangelizar os nossos parentes. Há dificuldade, sim, talvez porque os nossos parentes, por nos conhecerem melhor, eles ainda querem ver para crer, não estão satisfeitos com as mudanças que estão acontecendo em nossas vidas. E às vezes a gente quer dar ênfase a essas mudanças, e essas mudanças têm que ser sentidas naturalmente pelos nossos parentes. Eles precisam se convencer naturalmente e gradativamente das mudanças que o Espírito Santo está promovendo em nós. Então, quando a gente evangeliza, a gente precisa ter uma ideia. E aí, fazendo uma comparação com a semeadura, com o semeador, a parte daquele que prega a palavra é como do semeador, é preparar bem a terra, escolher bem a semente, né? E preparar bem a terra é colocar com carinho essa semente e é cuidar. Enquanto essa semente vai germinando, cuidar dela, até que ela se torne uma planta. Mas a chuva, serôdia temporã, ela não depende do semeador, ela depende de Deus. Ela depende dos céus. Assim é quando você fala de Jesus aos seus parentes ou a quem quer que seja, você deve preparar bem este terreno, preparar bem, aproveitar a oportunidade, e esta preparação ela deve vir acompanhada de um conhecimento e de um testemunho. Se você vai falar de algo que é bom para as pessoas, isso precisa ter sido provado anteriormente por você, e as pessoas precisam sentir. E isso, essas mudanças que você diz que a palavra de Deus vai ocasionar nas pessoas, elas devem estar acontecendo em você, primeiramente. Então nós não podemos criar barreiras, nós devemos, sim, faz parte da nossa empreitada, enquanto embaixadores de Cristo, a pregar o evangelho a todas as pessoas, começando ou a partir da nossa família.
tenho visitado a minha mãe, e sempre que tenho a oportunidade, a gente está lendo a Bíblia ou falando de Jesus para ela. A gente já viu mudanças, não mudanças significativas, mas já existe assim algumas mudanças, né, que precisamos contabilizar. E juntamente com o momento em que a gente fala de Jesus, fala da obra, fala do evangelho restaurador, a gente precisa também estar orando para que o Espírito Santo trabalhe no coração, no meu caso, da minha mãe, né? Então nós devemos sim evangelizar os nossos parentes. E às vezes nós encontramos dificuldades, porque naturalmente elas vêm. Aqui as dificuldades estavam para Jesus. O verso 3, ele diz, deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes, vai fazer longe da gente. Está fazendo aqui, está chamando a atenção. Daqui a pouco a gente vai ficar, todos vamos presos. Há uma desconfiança dos irmãos em Jesus. Então eles queriam empurrar ele para ele falar em outro lugar. E o verso 5 nos dá a pista do porquê isso. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então você vai encontrar naturalmente a dificuldade, mas que isso não sirva de empecilho para que você prepare bem a terra. Eu vejo de vez em quando algum pai ou mãe dizer assim: eu convido os filhos, mas cada um sabe da sua vida, é verdade. Mas se você puder insistir um pouquinho, se você puder tocar no assunto sem ser chato, sem querer fazer as pessoas engolir, Paulo diz: isto a tempo e fora de tempo, aproveita a oportunidade, e se elas não vêm, cria a oportunidade. Afinal, estamos falando de vida, estamos falando de eternidade quando falamos do Evangelho. Amém? Porque Deus te abençoe, que Ele te dê oportunidades de você falar do Evangelho. Cuide do teu testemunho porque o teu testemunho ele faz parte do ajeitar a terra, da preparação da terra para receber a semente. Amém? Aquilo que você fala, que seja oriundo daquilo que está no teu coração. Deus te abençoe, Deus te ilumine, te guarde e te proteja, que você tenha uma ótima noite, em nome de Jesus.